Fala galera, vamos chegando. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Bora. Galera, bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, né, os novos integrantes do grupo, meu nome é Cauê Celite, eu sou consultor de negócio e especialista em vendas online. E com esse vídeo aqui de hoje, eu quero trazer essa reunião, né, em geral. Eu quero trazer uma apresentação oficial do Lead Connect. Eu tenho visto que muitos de vocês têm perguntado, né? Ah, Cauê, estamos com problema de vendas. E não é, pelo diagnóstico eu identifiquei, não é problema de vendas, é um problema de marketing. E o Lead Connect é a solução, um gerador de contatos comerciais, tá bom? Diário. E eu vou revelar todos os bastidores desse programa para vocês aqui e agora, tá bom? Então é o seguinte, eu quero que vocês coloquem aí no chat para mim as metas que vocês têm em termos de prospecção de clientes. Coloquem aqui para mim, na meta, em geral, né? Qual que é o objetivo do Lead Connect, né? Se você colocou como meta, né, ativar um fluxo contínuo de clientes entrando para a base de clientes, ok? Onde você pode explorar abordagens comerciais, que você possa fazer depois campanhas com frequência, né? Ter um planejamento estratégico de tanto de distribuição de ofertas quanto de prospecção ativa em novas oportunidades, ofertas especiais, né? Ou seja, ter esse mix de relação de estratégias atuando no seu negócio. Então, se você colocou como meta, tá? O Lead Connect, ele é o gerador contínuo de clientes que o seu negócio precisa. E eu ouso falar que ele precisa, porque, na verdade, eu vou melhorar. Ele é um gerador de clientes complementar ao que o seu negócio precisa, tá? Então, essa é a sua oportunidade, né, de ter acesso a... Eu gosto de falar, né, eu reforço, a estratégia mais poderosa que existe, tá bom? De aquisição de clientes hoje no mercado, tá? Ainda, né, temos alguns colegas aí que têm agências profissionais em geral que eles atuam, né, em geral nessa parte, mas eles ainda não conseguem, né, de uma certa forma, tomar decisões baseadas em uma decisão de negócio. Muitas vezes eles entendem somente num pilar comercial e não de uma visão abrangente, né? Então, o legal é que você vai ter acesso à estratégia mais poderosa de aquisição de clientes, que ela vai lá no core business do seu negócio, ou seja, ela vai entender qual que é o seu momento financeiro, né? Entender esse momento financeiro, e a partir do financeiro desdobra as metas, tanto comerciais, as de produtos, e depois vem a de marketing digital, que é o problema de aquisição de cliente, né? Quem resolve o problema? Marketing digital, que ele que gera as oportunidades. Então você vai ter acesso às estratégias mais poderosas para fazer aquisição de clientes hoje no momento, né? Eu estou falando de aquisição de clientes todos os dias. Imagina você ter um fluxo de clientes todos os dias chegando na sua empresa. Imagina você ativar um mecanismo de tração. Imagina que você tem um imã magnético aqui. Ó. Vou pegar meu celular. Atrai vocês para poder fazer negócio. Então, é justamente isso que você vai ter acesso, tá? Existe uma situação que eu tenho percebido ao longo desses últimos tempos, que eu tenho feito inúmeras consultorias, e eu tenho encontrado um certo padrão, tá? Um certo padrão entre empresários, empreendedores, seja de pequeno, médio, forte, não importa o tamanho, tá? Os microempresários, eles acabam sendo mais afetados, né? Geralmente, ok? Então, devido, tá? A ausência de um mecanismo oficial automático de geração de leads, né? A grande maioria, né? Principalmente, o que eu estou falando, os mais afetados que eu tenho visto recentemente são os microempresários e empreendedores de pequeno porte, ou empreendedores já consolidados, ou os profissionais que já têm uma atividade e estão fazendo um processo de transição. Então, em geral, né, o impacto disso acaba gerando impacto aonde? Primeiramente, na dificuldade, né, numa incerteza de fluxo de clientes chegando, uma taxa de conversão baixa, e isso acaba gerando, né, desperdícios
de oportunidades. E isso não é legal, ainda mais hoje em dia, onde a concorrência está batendo, chegando. Então, tem que estar de uma forma, né, construindo a sua presença online de forma estratégica, de forma que você não deixe, né, esses impactos, de uma certa forma, chegar no seu negócio. E, sem mais delongas, eu queria compartilhar aqui com vocês o meu computador, mas hoje ele parece que não está indo. Então, eu vou falar aqui, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês mais uma descrição atual. O Zoom hoje ele não está querendo compartilhar a tela. Ok, vamos continuar. Seguinte, o problema é a solução. Então é o seguinte, eu quero trazer para vocês, no final, o que é, Cauê? O que é o Lead Connect? O que é o Lead Connect, Cauê? O Lead Connect, ele é um programa, tá? Ele é um programa específico, equivalente à fase 1 do processo de captação do nosso processo completo de vendas, tá? Ele é composto de 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A fase 1, a aquisição. Fase 2, monetização. E a fase 3, a ativação. O Lead Connect, ele é apenas a fase 1, onde a gente ajuda você a atrair clientes de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, tá? Então, esse é o conhecimento que eu vou compartilhar aqui agora. Fica aqui comigo, presta atenção. Vamos lá, de forma imediata, tá? Cauê, esse programa deve ser caro. Então, eu vou começar já aqui, ó. Seguinte, esse é um programa que tem um investimento tem pacotes de R$ 2.000, começando a partir de R$ 2.000 à vista, até R$ 5.000 à vista, ou parcelado em 12 vezes no cartão. 12 parcelas de 200 ou 12 parcelas de 500, tá? Em geral, se eu falasse, Cauê, qual que é o principal objetivo, né? Bom, a atração de clientes. Então, o que impacta a atração de clientes, né? Primeiramente, aumentar a visibilidade do seu negócio, aumentar o reconhecimento da marca e da sua oferta, trazer mais visitantes para conhecer o seu negócio, né? Ou seja, de acordo com o seu modelo de negócio, o visitante conhecendo o seu negócio, ou ele se traduz em clientes na sua porta, ou clientes pedindo e-mail, ou clientes pedindo contato no WhatsApp. Então, a gente ajuda a aumentar esse fluxo, né? Explorando as fontes, os canais de venda, né? As fontes de aquisição. Em geral, também, uma coisa mais importante é a fase de aquisição, que muitas empresas com quem eu tenho conversado, quando eu chego e pergunto para elas se elas possuem, se elas possuem uma lista de contatos. Eu chego, olha, se eu quisesse agora fazer uma oferta para sua base de clientes, quantos clientes a gente ia fazer oferta? Acredite ou não, mas a grande maioria dos clientes não me apresentou do que eu tenho conversado, não me apresentou uma forma, um catálogo, né, um histórico, uma planilha com mais de 50 clientes. E o digital é aí que ele começa a ter a oportunidade. Ele traz a oportunidade de você criar listas de pessoas interessadas no seu negócio. E é justamente aqui que o Lead Connect ele faz. Ele ajuda a atrair novas pessoas para uma base de contatos interessados, né? Eles são chamados de leads, ok? Alguns de vocês podem não conhecer, porque já me perguntaram o que é o lead. Então, lead, de forma traduzida, ele é um cliente potencial. Ou seja, é alguém que despertou interesse na sua oferta, no seu produto ou no seu serviço, mas ainda não tomou uma decisão de compra. Tá tudo bem, porque ele está na fase 1, que é a de prospecção. Ou seja, eu estou gerando uma oportunidade. Agora basta levar para a fase 2, para a fase 2 transformar essa oportunidade em uma venda, em uma convertização, tudo bem? E justamente aqui, quando você começa a criar essa lista de contatos, tá bom? É aqui que começa a ter o potencial de escala, quando a gente fala. Imagina que, vamos trazer exemplos reais para vocês. Por exemplo, recentemente eu ajudei uma empresária, onde ela não tinha uma lista ativa, e ela tinha que fazer um processo, ela já tinha um processo de prospecção, mas ela não fazia ativa. Por quê? O mecanismo de aquisição dela não detinha esse sistema de aquisição por e-mail, onde ela poderia explorar e para ela fazia sentido, tá?
Eu entendo que no natural, a grande maioria dos empresários, eles estão buscando fazer geração de receita imediata. Só que o que acontece? Você faz uma receita imediata, no mês seguinte, você vai ter que correr atrás de novos clientes. Só que aquelas pessoas que já falaram com você, mas não compraram. Pera, por que elas não compraram? É que começam os questionamentos. Peraí, elas não compraram? Bom, existem inúmeras situações. Elas não compraram porque naquele momento não fazia sentido. Mas agora pode ser o momento. Então, o objetivo do Lead Connect é criar essa lista para quê? Depois que a pessoa passou por uma primeira campanha com você de aquisição e ela não comprou, ela não tomou uma decisão de compra, por N motivos, né? Porque esse é um funil. O funil você faz a prospecção de muitas pessoas e, no geral, há uma baixa, né? Tipo, o funil em geral. Vou trazer números para fazer contextualização. 1.000 pessoas entraram, 100 perguntaram e dá 100 apenas 10. Ou seja, é um funil 1.100, 10. Ou seja, dos 100 que perguntaram, apenas 10. Ou seja, 10% converteram. Então, esse é um processo comum, é um processo de venda. Aí a gente descobre a sua taxa de conversão. Ok? Então, em geral, esse é o objetivo do Lead Connect, é te ajudar a construir essa lista de pessoas que, se naquele momento ela não fez a compra, no mês seguinte, de vez em você prospectar novos, de forma, caramba, eu perdi aquelas oportunidades que passaram, você vai fazer o seguinte, você vai prospectar novos. Sim, porque essa é a inteligência do processo de aquisição da fase 1 do Lead Connect. Você vai prospectar todos os meses, todos os dias, ok? Só que agora você tem a base de clientes consolidada. E agora você vai poder fazer toda a oferta nova, todo o produto que você desenvolver, você vai poder oferecer para essa base que está sendo construída. Ou seja, é o ativo mais importante do seu negócio, tá? Em geral, e de uma forma geral, né, a aquisição é aumentar o potencial de retorno, ou seja, aumentar as oportunidades de venda. Uma coisa que, né, muitos eu tenho visto aqui no grupo perguntando, né, poxa, mas para quem que é o Lead Connect, né? Alguns grupos perguntam, outros não, e tá tudo bem. Os que perguntam, para que é o Lead Connect? Bom, vamos lá. Eu estou participando geralmente de grupos de negócio. Então, ali dentro tem empresários, empresários do segmento, vamos lá, tanto da indústria, quanto do comércio, quanto do serviço, né? Que são esses três principais, quando a gente analisa um negócio, indústria, comércio e serviço, ok? Essa segmentação é mais convencional. Então, o que acontece? Muitos empresários, empreendedores, eles vão para esses grupos de negócios para oferecer o seu serviço. Muitos deles oferecem de uma forma muito direta, mas não traz uma percepção de valor. E isso que transformar um canal de publicidade, mas que não gera uma construção real de business ou mesmo de network, tá? Então, por exemplo, ali também tem presença de donos de negócios locais, tá? E também é muito comum encontrar nesses grupos que eu participo profissionais autônomos em transição de carreira. Então, provavelmente, você que está vendo agora esse vídeo, participa, ou é um empresário, ou é um empreendedor, ou é um dono de negócio local, ou é um profissional, seja um autônomo ou um profissional fazendo uma transição de carreira, independente de qual seja o seu momento. O Lead Connect é para você que decidiu ativar um fluxo de atração de clientes diário. E aí eu vou detalhar. Cauê, mas eu não quero fazer, né? Porque o que acontece? Eu tenho alguns grupos que eu vejo que existem especialistas que distribuem materiais, né? De marketing digital. E tá tudo bem, eu acredito que é muito bom ter um conhecimento. Mas a verdade é que a grande maioria dos empresários não tem tempo. Até listei aqui, ó. Cadê? Eu até coloquei aqui no celular, vou trazer aqui para você. E aí a verdade é que a grande maioria dos empresários, eles não conseguem, né? Eles estudam lá o conceito de marketing digital, mas não conseguem implementar, né, no seu dia a dia, não conseguem colocar isso na rotina, né, de uma forma eficiente, no seu negócio. Então, se você, por exemplo, é um empresário, empreendedor, dono de negócio local, profissional autônomo, e não tem tempo para esperar, e talvez já até estudou 1, 2, 3, 4, 5 N materiais de marketing digital, mas não conseguiu implementar esse funil de aquisição, essa rotina talvez ainda não está internalizada, seja por qualquer motivo, o Lead Connect também resolve esse problema. Então, para quem quer, para esse grupo que busca um crescimento na base de contatos, que já fez 1, 2, 3 N cursos de marketing digital, ok?
mas que principalmente eles estão buscando de uma forma ampliar, expandir, né, de uma certa forma, a captação de clientes, usando, né, a princípio, estratégias atualizadas, estratégias eficazes. Por que que eu falo eficazes? Ainda muitas vezes, eu fico preocupado, meu coração dispara, eu fico preocupado, porque ainda vejo ainda um volume de material ainda distribuído na internet, que é um material que são estratégias que funcionavam muito bem em 2014, e a gente está em 2023, ou seja, a gente está falando de 9 anos depois, ainda estão ensinando estratégias que funcionavam lá em 2014 e estão querendo trazer para 2023, sendo que os comportamentos dos consumidores já mudaram, porque 2013, 2014, o que acontecia, né? A internet estava, né? Essa parte do digital estava consolidando os anúncios, né? Os ads da vida, eles estavam sendo consolidados cada vez mais. Isso gerava, né? Naquele momento, se você colocasse qualquer tipo de publicação, naquele momento era, meu, uma coisa sensacional. Só que hoje em dia já se tornou uma coisa comum. Então, como é que eu me diferencio? Como é que eu me destaco, por exemplo, em um mercado ou em um mundo, né? Eu tenho um colega consultor que está aqui aplicando para casa de consultoria ali com clientes. Eu nem sei o que está com isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui de vocês. Espera aí. Rapaz. Nem sei por que parou. Bom, é o seguinte, independente disso, vamos lá. A verdade é que, por exemplo, tem um colega aqui que ele fala, né, que a internet ela é a avenida maior do mundo, ok? Ela é a maior avenida do mundo, e eu concordo com ele, porque qualquer coisa que se você quiser, se estiver disponível, onde você leva, né? Nas avenidas, em geral, para você ter onde você tem um maior fluxo de pessoas rodando, veículos. E no digital, a grande maioria das pessoas, a atenção das pessoas estão aqui no digital. Até nos aeroportos. Hoje, nos aeroportos, antes do digital consolidar, eram colocados aqueles televisores, mais. E o que acontece? Para poder atrair atenção. Só que o que acontece? Aquela estratégia, ela funcionava para aquele momento. Só que mudou. Hoje, as pessoas estão na área de embarque, no último embarque que eu fui, as publicidades rolando e as pessoas com a cabeça baixa. E os televisores para cima, querendo que as pessoas. Antigamente a publicidade estava aqui em cima, né? Então você olhava para cima. Agora a publicidade está onde, ó? Na tela do celular. Então, se você busca impulsionar, né, tanto a sua presença online, da sua empresa, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, de uma forma qualificada, ainda aumentar a base de clientes e trazer, né, clientes qualificados, né? Uma das coisas mais importantes, eu vou trazer aqui para vocês, uma das coisas mais importantes que eu aprendi, e eu demorei a aprender, tá? Então, em geral, o Lead Connect a gente já tem esse mecanismo de anti-problema, né? Que é você atrair curiosos. Então, uma das coisas mais importantes é você repelir quem realmente não vai comprar. Entendeu? E só para você ter ideia, né? Hoje, beleza, não é um projeto gigante, né? Vamos lá, deixa eu trazer para vocês aqui. O Lead Connect ele é um projeto que ele baseia basicamente na construção, ou melhor, na função de 5 áreas específicas, que são 5 profissionais que trabalham ativamente dentro desse projeto. Primeiro, o consultor de marketing digital, né? Importante, é o cara que vai desenvolver a estratégia, é o que vai analisar o seu produto, o seu serviço, ele vai entender, ele vai fazer a pesquisa ali de mercado, vai entender a sua concorrência, vai entender as tendências, ele vai fazer essa análise. Depois, dentro desse projeto, tem o copywriter, ou os redatores publicitários, ok, comerciais, contemplando, né? Eles vão ficar responsáveis por fazer o quê? A criação, tornar, né? Fazer as vendas com palavras. Ele vai pegar, por exemplo, esse mouse e ele vai tornar esse mouse tão desejável com o quê? Com palavras. Então é o copywriter. Depois, para consolidar aqui o pessoal do designer gráfico, vai criar a estratégia de como vai ficar, por exemplo, as suas páginas. E a gente trabalha com landing page, seja uma landing page para páginas de vendas ou uma landing page para página de captura.
A diferença de landing page e site, né? Como alguns colegas, né? Alguns muitos, né? Alguns muitos mesmo, tá? Porque alguns grupos eu percebi que tem um pessoal mais veterano, tá? E eles não entendem. Eles, site, página de venda é a mesma coisa? Não é. Então, de forma resumida, o site é para fazer mais uma publicidade, fazer a parte de institucional da empresa, é para fazer a divulgação institucional da empresa. Já as landing pages é para fazer a parte de quê? Comercial, conversão. E aí a conversão, a gente tem desde a conversão de aquisição e conversão de monetização, ok? A ativação é um processo diferenciado, aquela lista que não foi, aqueles leads, primeiros leads, aqueles primeiros 1.000 leads, 100 vieram e 10 compraram. Pô, eu vou aquecer de novo. Então, eu posso oferecer a estratégia, eu ofereço de novo a mesma oferta, só que de uma abordagem diferente. Quem cuida dessa abordagem? Writers. O designer gráfico ele é responsável por definir como que vai ser o layout. Ó, você vai criar um post com essa figura, com essa mensagem, é a mensagem do copywriter que eles trabalham em comum, ok? E a estrutura da sua página, por exemplo, de conversão, ela vai ser uma estrutura de alta conversão. Vai ser lá um headline, né? Um slogan, um gancho, né? Com uma promessa ou com uma pergunta intrigante. Geralmente é o que acontece, ok? Abaixo pode ter uma sub-headline que reforça a oportunidade da primeira. Abaixo tem ou um vídeo ou um texto, ok? Com um botão. E aí esse botão pode ter ou para baixar o material, e aí depende do fluxo que a gente vai falar mais quando for detalhar, tá bom? Mas, em geral, o consultor, o copywriter, o designer gráfico. Aí, alguém muito importante que traz aqui, ajuda a trazer, é colocar essas campanhas de forma estratégica, de uma forma intencional. Uma coisa é você fazer isso no orgânico, ou seja, você não tem investimento de publicidade. Só que o que acontece? O orgânico é uma estratégia para longo prazo. E a grande maioria dos empresários, empreendedores, donos de negócios locais, os profissionais, eles não têm tempo. Então, o que acontece? Aí vem a estratégia inteligente de usar publicidade paga. E aí a gente coloca o estrategista, nosso consultor, gestor de tráfego, de publicidade, ok? E por último, dentro desse projeto, vem um mentor de negócios, ou eu, ou algum especialista do meu time, ok? E especialista tanto em negócios quanto em vendas online. Então, em geral, qual é a diferença entre marketing digital e vendas online? Bem simples. O marketing digital, em geral, no consolidado que é praticado no mercado, que a gente consegue ver e a gente enxerga, os clientes chegam para a gente, eles estão muito focados na parte apenas operacional, executar e, vai ser um post, ó, presta atenção, não é só um postzinho que vai fazer venda. Se não tiver publicidade, tiver movimentos de campanhas acontecendo, gerando desejo, gerando relacionamento, gerando despertar, conscientização, um postzinho sozinho não vai aumentar as vendas. E justamente isso, por exemplo, agora estamos negociando agora com uma empresária que ela contratou uma empresa para fazer o serviço lá do primário dela, ela teve oportunidade, mas a empresa não está entregando resultados e está tudo bem, a gente agradece, né, as empresas que trouxe uma base, a gente vai pegar a gente vai complementar só com uma visão mais avançada, que é exatamente isso que a gente faz, tá? A gente traz uma visão avançada de negócio, a gente consegue analisar o negócio como uma visão abrangente. Então, o mentor de negócio e mentor de vendas, ele contempla marketing digital, cuida da parte operacional, o consultor de vendas online, por exemplo, né? O negócio, ele toma conta da parte de estratégia. Como é que eu vou usar a estratégia? Entende? Ele não está focado em ficar construindo postzinho, carrosselzinho. Não, ele está preocupado em como é que eu vou gerar venda, o fluxo de venda. Qual é a estratégia de venda? Bom, ok? Então, o mais importante, o que o lead, o lead, cara, a galera aqui dos consultores está insano. Só para vocês entenderem, né? Cadê? Vocês estão vendo? Então, sim, beleza. Seguinte, ó. Então, ó, o que o Lead Connect, né? O que essa solução, em geral, ela resolve, tá? Em geral, o Lead Connect, ele resolve, geralmente,
o fluxo ali inconsistente de clientes chegando na empresa. Também resolve, por exemplo, perda de oportunidades. Cara, muitos empresários perdem a oportunidade de vender seu negócio. E o que? Ele tem um produto certo, a solução certa, mas o cliente sequer sabe que ele existe. Outra coisa, desperdícios de recursos em marketing digital. Então, é aqui que a gente começa. Vamos fazer otimização, pessoal de marketing. Vamos fazer otimização. O que acontece? A gente faz uma otimização, na verdade, aliada às informações da operação, ok? Com o financeiro. Uma coisa que, geralmente, as empresas, que são agências de marketing, os especialistas em gerais, eles não têm essa competência de analisar o negócio com essa visão abrangente. É aqui que a gente tem esse diferencial, né? Esse é um diferencial nosso que é muito valioso, principalmente para quem é empresário. Então, em geral, deixa eu trazer aqui para vocês. Estou falando, né? E agora, para poder consolidar para vocês, eu vou me esforçar, de verdade, gente. Eu vou me esforçar para trazer um detalhamento dessa solução que a gente conhece, que ele vai resolver esses problemas. Principalmente, eu estou com um problema de vendas. Tá. Quantos clientes entraram na sua porta? Nenhum. Então, não é problema de vendas. É problema de marketing. O problema de venda está relacionado à conversão. Se a pessoa chegou na sua porta e você não converteu, aí é um problema de venda. Mas se ali a pessoa está chegando na sua porta, aí é um problema de marketing. Tá bom? Então, bora lá. Seguinte, ó. Estão aqui comigo? Bora. Então, vamos lá. Então, qual que é, né? O Lead Connect, em geral, ele é dividido aqui, ó, deixa eu ver, em 3 fases. Eu desenhei ele para fazer 3 fases. Então, a primeira fase, só para vocês terem uma ideia, a primeira fase, tá? Ela é a criação de ofertas irresistíveis. Ou seja, nesse momento, que contempla, né, essa criação de ofertas irresistíveis, a gente vai te ajudar, primeiramente, a escrever a oferta do seu produto, ou seja, como tornar ele mais atrativo, mais desejado pelo seu público-alvo. Nesse processo, deixa eu descrever aqui o processo. No primeiro momento, a gente vai fazer uma reunião de onboard, né, que é a abertura para a gente entender sobre o seu negócio, a proposta única de valor dele, o que ele tem de diferencial no competitivo, para a gente, então, chegar na definição da proposta de valor. E aí a gente vai explorar, lembra? O time de marketing vai explorar abordagens únicas para poder atrair. Segundo momento, a gente vai escrever as ofertas. Ou seja, uma vez que definiu a proposta de valor, identificou quais são os benefícios, quais são as vantagens do produto, uma coisa que, né, essa situação resolve. Geralmente, né, é muito comum a gente ver a descrição dos produtos muito relacionada à parte descritiva ou característica física ou uma característica técnica. E isso é um desafio que muitas empresas ainda passam. E justamente nessa fase aqui, com as ofertas, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, chegou, ele já quer saber o benefício, o que ele pode ganhar, o que ele vai ter de bom. É isso, é destacar isso de forma cativante, uma forma comercial, uma comunicação comercial que faz persuadir o cliente a entender o benefício dele contratar o seu produto, dele comprar o seu produto ou o seu serviço, tá? Ó, em terceiro momento, a gente está falando de criar a estratégia de comunicação perfeita. Ou seja, nessa hora, o meu time vai criar abordagens diferentes para poder falar sobre o mesmo produto, ok? De formas diferentes. Ou seja, ele vai falar de um produto, só que de forma diferente. Qual que é o benefício disso aqui? Só para você ter uma ideia. Somos seres humanos. Eu sou. As pessoas aqui na volta são seres humanos e cada um deles tem perfis de compras diferentes. Cada pessoa tem o seu valor, tem o seu processo de tomada de decisão para fazer uma compra. Então, é justamente na estratégia de comunicação perfeita que a gente vai gerar o quê? Vai colocar as comunicações para gerar os estímulos diferentes para atingir todos os perfis de comunicação conhecidos atualmente no mercado. Então, o que acontece? Esse é o momento, que é a terceira fase. E, por último, vem a cópia persuasiva, que é a gente cria, né, um documento central, que desse documento central é onde é extraído, por exemplo, essas estratégias de comunicação individual e específica para cada um dos perfis de comunicação. Aqui, ó, peraí, ó, a fase 2, tá? A fase 2 é a parte de geração orgânica de leads. A geração orgânica, ou seja, eu vou atrair, eu vou gerar oportunidade, mas sem colocar dinheiro. Ou seja, eu vou atrair
pessoas apenas com a minha presença online. Hoje, atualmente, com a quantidade de pessoas, né, que já estão usando o digital, e eu vou falar para vocês, aproveitem, porque poucas empresas estão explorando o digital da maneira inteligente, da maneira certa. E o que acontece? A empresa, o empresário que ativa esse plano do Lead Connect, ele tem um potencial de retorno imediato. Por quê? Porque é uma estratégia desenhada para conversão e não para exposição, não só para fazer a parte de apresentação do produto, ela é para fazer a venda por meio de uma apresentação, mas primeiro vem o conceito, o objetivo de venda para atrair. Então, a fase de geração de leads, né, a atração de contatos comerciais, a atração de clientes, qual que é a fase 2? É aqui que começa, né? O plano, que aí, ó, primeira coisa, definição do canal de vendas perfeito. Qual vai ser o canal que você vai colocar o seu produto para vender? Vai ser nas redes sociais, vai ser no LinkedIn, vai ser no Instagram, vai ser no Facebook, vai ser no YouTube, vai ser numa rede de pesquisa como o Google. E aí, qual que é o melhor? O estrategista, ele vai te ajudar a tomar essa decisão. Muitos empresários chegam para mim, Cauê, eu não sei qual canal que eu exploro. É justamente. Muitos não sabem qual que é o melhor. A gente vai, a partir de análises e a partir do desenho da estratégia, e de acordo com o poder do financeiro, a gente vai tomar a decisão de qual canal de vendas perfeito para você explorar. Já no segundo momento, é aqui a parte do fluxo de aquisição. Ou seja, a gente vai trazer uma sequência, tá bom, de comunicações que você vai poder explorar para atrair. Lembra aqueles perfis de cliente? A gente vai colocar para você uma sequência de mensagens, vai colocar, ó, primeiro slide você coloca essa mensagem, essa foto, e a gente vai orientar você dentro de um cronograma, ok? No terceiro momento, a definição do tema de uma digital. Existem algumas estratégias complementares que o que acontece? O fluxo pode trazer, por exemplo, lembra aquela empresária que eu falei para vocês que ela tinha um fluxo de clientes, mas todo mês ela, tipo, ela fazia clientes, zerava. Traía clientes, zerava. Traía clientes, zerava. Traía clientes, zerava. Estava gerando muito prejuízo, em geral. Qual que é a ideia? Atraiu clientes, mantém. Próximo mês, aumenta. Platô, né? Aumenta. E agora é gradativo. Então, a definição do tema do digital, ele depende do modelo de negócio. Existem modelos de negócios que o melhor fluxo, né, de aquisição é, por exemplo, uma postagem, por meio de uma postagem. Essa postagem manda, por exemplo, direto para o WhatsApp. Existem modelos de negócio e é a melhor fazer isso. Existem outros modelos de negócio, na verdade, é melhor você mandar uma postagem, faz uma postagem, né, uma publicação, ou um anúncio, né, um post, ou gera um anúncio. De vez em mandar para o WhatsApp, manda para uma página. E essa página, ela é uma página qualificadora. Porque se a pessoa chegou naquela página, existe alguma coisa naquela página que chamou a atenção, que ela quer ter um acesso. E é justamente o que é o imã digital. Antigamente era chamada de lista digital, ok? Então, a ideia aqui, ó, por exemplo, já na fase de definição do imã digital, a gente vai te ajudar a tomar a decisão. Então, se o seu modelo de negócio contempla o imã digital, a gente vai te ajudar a definir qual é o tema do imã digital que vai te construir. Ó, faz o imã com esse tema, faz um vídeo, faz uma palestra, faz um checklist, faz um mini PDF, faz uma descrição de uma oportunidade, faz um estudo de caso. A gente vai te direcionar para o que você vai fazer, tá bom? Dentro do fluxo de aquisição, eu já até falei dele, né? Vem o cronograma estratégico. O fluxo de aquisição e o cronograma estratégico, eles andam juntos. A gente vai falar, ó, primeiro você vai postar isso aqui, depois você vai postar isso aqui, você vai postar uma, duas, três, N vezes por semana, só que, de novo, ó, sempre trazendo o contexto de vendas, não para fazer somente
aumento de presença online. A gente quer aumentar a presença de vendas nas plataformas. De acordo com isso, para aumentar as vendas, o fluxo ali no seu canal de venda de ofertas aparecendo, e ofertas indiretas e diretas, e aí que é o segredo. São ofertas inteligentes. Elas são praticamente a percepção de quem vê parece que tipo, vendo conteúdo e nem está percebendo que tem uma coisa ali. Então, o cronograma estratégico é justamente para resolver isso. E por último, né, a parte de criação de landing page. A gente vai orientar para você, ó, faz aqui, ó. A gente já falei para vocês, né? Coloca lá um texto, uma headline, depois uma sub-headline, e depois você pode colocar ou um vídeo, ou um texto, um botão, ou vídeo, depois um botão. E aí, essa estrutura, ok, de captura em geral, na fase de aquisição, é capturar para um próximo passo, ou seja, um pequeno micro comprometimento, é ali que o cliente se torna mais engajado a dar um próximo passo com você. Mas o quê? Qualificado. Por quê? Dependendo do modelo de negócio, existe, né, os empresários, eu já quero que o cliente passa, já vem entrar em contato. Só que acontece, para cada clique que é, né, na campanha girada, há um custo. E quando não tem estratégias né, anteriores, tanto na comunicação, ou, por exemplo, comunicação de próximos passos que qualifica os clientes, esse custo de clique ele acaba sendo desperdiçado por curiosos. E eu vou falar para você, lembra para vocês que eu aprendi de forma lenta, demorada? Faça curioso. Porque no decorrer, eu entendo que hoje eu me sinto muito à vontade para ajudar a grande maioria das pessoas dentro de um contexto de empresas. Eu me sinto muito confiante, tá? Por ter vivido como empresário, por ter trabalhado, né? Por ter atuado como profissional, por ter atuado como empresário, como empreendedor, e hoje também, além disso, além de ter vivido essa situação, hoje também atuo como consultor de negócios. Então, eu tenho essa visão abrangente, em geral, sobre empresas. E justamente as estratégias que eu trago para mim é o que eu levo para vocês. Ou seja, tudo que eu trago para vocês é o que eu implemento nas minhas empresas, nos meus clientes, e é o que eu gostaria que fosse implementado nos meus negócios. E é justamente o que eu faço. Então, em geral, a gente traz toda essa abordagem. E na fase 3, ok? Vocês estão aqui comigo? Legal. Então, ó, e na fase 3, agora é o jogo de. Agora vem o momento de escala, né? Agora a gente fala da parte orgânica, ok? A gente vai fazer a publicidade orgânica, mas a orgânica ela tem um poder, hoje, atualmente, muito baixo. Eu, para falar a palavra, eu gosto de falar fraco. Fraco, muito fraco. Cauê, poxa, eu criei meu Instagram, não tá entrando, porque não é só até o Instagram. Ah, Cauê, eu criei uma página de vendas, criei um site. Não é só isso. E aí, o que acontece? Ah, não, a agência me ofereceu criar uma página. Ok. De novo, ele está trazendo uma estratégia desatualizada. Ou porque ele não conhece, ou porque foi ele que aprendeu e ele não se atualizou. Está tudo bem. E justamente a gente está aqui para complementar. Se você contratou esse tipo de serviço, como a grande maioria dos clientes que a gente contrata, eles vendem esse tipo de serviço, têm experiências ruins, e eles aproveitam essa oportunidade de ter, além de ter um consultor de negócios, especialistas de vendas online, a gente tem esse braço nosso, que é o marketing digital. Mas, ó, a gente tem especialista tanto em gestão financeira, em gestão de pessoas, em gestão de processos e produtos. Então, qual que é a ideia? Dentro da fase 3 vem a parte de escala, que é o quê? É a publicidade paga. É publicidade paga. Muitos empresários antigamente, como era publicidade convencional? Ah, eu vou mandar imprimir um cartaz e vou distribuir na rua, vou fazer panfletagem. Ok. Hoje essa panfletagem ela se digitalizou. É digital, a panfletagem é digital. Então, o que acontece? Há uma necessidade, ou seja, quando você investe em publicidade paga, ou seja, na panfletagem, você aumenta o potencial de retorno do seu negócio. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu não vou explicar muito, não, eu vou ser mais objetivo. Deixa eu falar o que é a fase 3, tá? Peraí. Aqui comigo. Tô aqui, gente. Eu tô de fora. Tipo, me esperei no Faustão. Faustão usa, também vou usar. Seguinte, gente, ó. Fase de escala com publicidade.
Primeira etapa, análise do público-alvo. Vamos definir o público-alvo para te ajudar na hora que for segmentar as campanhas, definir para quem você vai construir, qual que vai ser o segmento, qual que vai ser, para quem você vai falar, poxa, Gabriel, eu vendo pastel, ok, mas você vai vender um pastel para as pessoas que comem pastel convencionais, ou você vai comunicar para as pessoas que comem pastel, mas os lights. As publicidades, elas podem ser diferentes, e eu recomendo que sejam diferentes. Bom, segundo momento, definição dos canais de publicidade. Ué, eu vou usar o Facebook, vou usar o Instagram, que acaba sendo os dois ao mesmo tempo, em geral, mas você pode ou um ou o outro, ok? Em geral, automaticamente, ele tem os dois. Mas você pode, na configuração, na hora que, sei lá, o gestor de dados está configurando, eu só quero mandar para o Instagram, eu só quero mandar para o Facebook. Ele tem esse controle, ok? Terceiro momento, a definição da estratégia da publicidade paga, ou seja, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que é a definição estratégica. Chegamos na definição que o canal vai ser, por exemplo, Instagram e Google AdWords, ok? E eu tenho R$ 1.000 para investir, beleza. Eu vou colocar 50 aqui, 50 aqui? É um caminho. Eu vou colocar 60, 40, é outro caminho. Então, a gente vai te ajudar a tomar a decisão estratégica de como você vai distribuir essa publicidade paga. E isso com base em quê? Em dados, informações. E aí que é legal, porque essa primeira, né, nessa primeira semana a gente já coloca uma pressão, né? Coloca um pouco mais de intenção, mais energia, né, nesse tipo de publicidade, para a gente conseguir dados de forma inteligente para tomar decisões mais rápida possível para fazer o quê? Lembra, gente? O nosso objetivo é fazer o retorno imediato do investimento que vocês estão fazendo. Bom? Então, além disso, ó, restante. O próximo, o 4, né? Além da definição, ó, aqui, gente, aqui começa o nosso diferencial. Ao longo desse tempo, né? Acabamos de implementar o funil ativo. Aí o que acontece? Vem a parte mais importante, que é acompanhar a evolução do funil. Como é que ele está crescendo? Você está crescendo, você está diminuindo, você está estagnado? E aí o que acontece? Vai vir um período, né? Tem um momento de consultoria quando está acontecendo. Depois que entregou o funil, ele é seu, ele é vitalício. Esse funil você vai capturar cliente pro resto da sua vida, tá? Mantendo ele, ou seja, no orgânico, ou no pago, se você tiver ele vai atrair. Ok? Aí o que acontece? Ao longo desses. Entregou o projeto, né? Entregou o funil, entregou o processo de venda, o mecanismo de aquisição, você tem de 30 a 90 dias de acompanhamento, de orientação personalizada. Isso é o programa de mentoria, tá? Então, a gente vai mentorar, né? Vai orientar você. A gente vai ter encontros estratégicos, encontros personalizados, ou individuais, ou em grupo. E aí depende do qual que é a aquisição que você vai construir, qual pacote de serviço, qual tipo de contrato você está atribuindo. E você vai ter durante de 30, no mínimo 30 dias. Né? Então, com o funil, você vai ter 30 dias, no mínimo 30. A aquisição de um pacote personalizado, acelerador, vai ser 90. Ou seja, durante 90 dias vão ter encontros estratégicos, onde um estrategista, tanto na parte de vendas, de marketing, e eles vão conseguir interpretar os números ali, né, os dados, e juntamente se ele vai sugerir ajustes. E ele pode pedir ajuda para o time. Pode pedir, por exemplo, ajuda para o time de copyright, pode pedir para o time de design gráfico. Mesmo, olha, a campanha deles deu. Eles investiram 10 mil e trouxe aí, por exemplo, 1.500, mas eles estão querendo aumentar aí 10%. O que a gente pode fazer? Bom, aí o copyright, a gente pode, vamos qualificar, vamos ver o texto, né? A mensagem central. Vamos mudar a mensagem. Ok. O copyright pode falar, olha, pede para ele, sugere para ele mudar, por exemplo, o fundo, de vez de colocar o fundo, vamos falar do pastel. De vez em um pastel, coloca de uma pastelaria, não de um pastel. Coloca da pastelaria, que dá um contexto de um lugar, de um centro, né? Tipo, de um espaço. Vamos verificar o que vai dar. Depois para rodar mais 7 dias e traz o resultado para a gente tomar a próxima decisão. E é isso que acontece. Então, é nesse momento que você vai ter orientação personalizada. E, gente, vamos lá. Ó, é o seguinte. Então, em geral, Lead Connect, essa é a base.
O Lead Connect, o seu mecanismo de atração de clientes é isso. Você precisa de tudo isso para atrair seus clientes de forma contínua, 24 horas por dia. Cliente perguntando para você sobre o seu serviço, sobre o seu produto. Okay? Agora, existem momentos, olha, Cauê, eu quero acelerar esse processo. Além de colocar dinheiro, eu preciso de acelerar, eu preciso que me ajude, né, a criar esse imã de forma cativante, a me ajuda a estruturar. E é justamente aqui que tem os pacotes adicionais. A gente tem pacote, por exemplo, de criação de imã digital. Lembra que a gente te ajudou a definir o tema? Cauê, agora eu preciso que você me ajude a estruturar esse livro. A gente vai criar a estrutura para você, a gente vai falar, olha, essas aqui são as pautas, você vai falar e a gente vai ajudar você a escrever, colocar de forma organizada, que tenha um contexto de vendas, uma base bem simples, tá? Para vocês entenderem. A gente vai falar, né? O padrão mais simples. Um problema, uma solução. Você vai falar primeiramente sobre um problema, uma solução. Ou você pode falar sobre uma oportunidade. Você pode falar um problema comum, que essa oportunidade geralmente resolve, e você apresenta a solução. E por acaso é o produto, é o serviço de vocês. Bom, tem a parte também um pacote adicional de fluxo de abordagens, são ofertas inovadoras, ou seja, a gente vai trazer, lembra, vai trazer a oferta principal. Essa oferta principal vai ter comunicações para os perfis. Só que o que acontece? Há um momento que aquela campanha ela funcionou muito bem para o primeiro mês, para o segundo, só que para o terceiro já começou a cair. Por quê? Porque já virou manjado, os clientes já sabem que vai acontecer vai oferecer a mesma coisa, então a mesma coisa, a mesma estratégia, até que já explorou os perfis. Então, qual que é a ideia? É colocar a sua oferta existente, aquela principal, em uma nova abordagem. Ou seja, colocar uma nova roupagem de apresentação para ela. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Terceiro, eu esqueci o terceiro, galera. Galera, a gente cria um produto junto dos clientes. É desafiador, viu? Ó, a terceira aqui, ó, é a estratégia de desenvolvimento de conteúdo sob medida. Ou seja, a gente vai orientar você quais devem ser os conteúdos, né, que devem ser criados ao longo da semana para gerar movimento nas redes. Na sua rede, sua rede não. O termo certo é canal de venda. Bom, esse é o termo mais correto a se falar, tá bom? E uma coisa que eu fico, né, muitas vezes é entender tudo isso aqui, né, esses aqui aceleram, por quê? Porque eu vejo que a grande maioria das empresas, né, os empresários, os empreendedores, eles acabam investindo, né, alta energia, altos recursos em ações que no final do mês elas não são nada lucrativas, nada lucrativas. E muito pelo contrário, elas consomem mais tempo e recursos que poderiam ser utilizados de forma estratégica, de forma mais inteligente, de uma maneira muito mais eficiente. E é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa oportunidade do Lead Connect, onde nós vamos ajudar você a atrair esse fluxo de cliente de forma contínua. E por último, aqui, ó, tem aqui o último, tá? Dos adicionais. É a consultoria de definição de orçamentos e lances. Cauê, poxa, eu tenho aqui R$ 1.000. Como é que a gente vai, juntamente com você, definir, olha, vou trazer um exemplo, né? Um comum já fica para vocês, essa consultoria foi de graça, tá bom? 80% em aquisição e 20% em remarketing. Ponto. Então, a gente vai ajudar você a tomar essa decisão de, olha, eu vou pegar esse dinheiro e vou distribuir ele como? Né? A definição do orçamento, dos meus lances. Então, quanto é que eu devo aportar? Eu devo colocar R$ 1, R$ 2 nessa palavra-chave, por exemplo, quando a gente vai lá para o Google. E nessa campanha aqui do Instagram, o que eu vou fazer? Então, o meu time vai te ajudar a fazer essa definição. Então, a gente vai ter esse adicional, que é a consultoria de definição de orçamentos e lances. Estão curtindo? Legal. Ó, e tem também nos grupos que eu tenho percebido, eu até coloquei aqui no meu celular, existe um pessoal que fala, vocês fazem essa parte de gestão de rede social? Olha, não é o nosso core, tá bom? O nosso é estratégico, é puramente estratégico. Mas para projetos, por exemplo, a partir de 3 mil, 5 mil, ok? Com a gente consegue, eu consigo, tá bom? Colocar um gestor
de rede social para ajudar você nessa frequência de postagem. Todo o restante, Cauê, eu não vou contratar eu não vou fazer um projeto de 3 mil, de 5 mil, ok. Então, a gente tem esse serviço à parte, ok? Mas não é o nosso core principal. Nosso core principal é te ajudar a elaborar estratégias de como vai atrair esse fluxo de cliente, como definir a oferta, como tornar esse produto eficiente. Mais importante, te ajudar a tomar a decisão se eu devo investir no produto que tem maior volume de venda com menor margem, ou eu tenho um produto com menor volume de vendas, mas uma maior margem. E aí, na verdade, não é uma decisão nem de marketing e nem de vendas, mas sim uma decisão empresarial. E o estratégico geralmente toma essa decisão. Pera, vou trazer um exemplo bem simples. Eu quero aprender a vender sem um carro convencional da Volkswagen. Um Polo, um Golf, sei lá, um Golf. Prefiro aprender a vender sem Golf se eu quero aprender a vender uma Ferrari. Então, essa é uma decisão estratégica. Não é de marketing e nem comercial. É uma decisão estratégica que lá o CEO toma essa decisão, ok? E por último, a gente tem um pacote para acabar mesmo, gente. Agora esse é o último de verdade. É porque eu rodei aqui e não tinha, mas tem sim. Esse aqui eu lembrei porque tem. O último, eu lembrei da última apresentação. A parte de automação, né? Fazer a automação dos chats, né? Automação de chatbots. Então, isso vai acelerar, né? Ou seja, imagina você estar dormindo e fluxo de clientes chegando para no outro dia, que assim que você acorda, você pode desenvolver esse cliente, ou seja, a fase 2. Olha que top. Legal, né? Beleza. E para encerrar aqui, estou acabando. Quando você entra, por exemplo, né, em geral, se contratam dos nossos pacotes, dos nossos serviços em geral, seja uma consultoria, seja uma mentoria, seja um serviço premium, independente, você não é mais um cliente, você começa a fazer parte da nossa comunidade, do nosso ecossistema ali, né? Aquele nosso ecossistema privilegiado, geralmente um ecossistema de empresários, empreendedores, buscam mais e melhor. Geralmente, empreendedores, empresários ambiciosos, ou empresários que estão buscando realmente um plano para dar um próximo passo, levar a empresa para o próximo patamar, para o próximo dia. E para tornar, então, por exemplo, essa experiência ainda mais interessante, mais valiosa, e uma forma de acelerar, né, essa evolução, a gente tem bônus que estão agregados a esses pacotes. Tá? Então, os pacotes, seja o essencial, seja o intermediário, ou seja, o avançado, ok? Você vai ter acesso, por exemplo, a templates de anúncios e posts já validados, pronto para poder gerar vendas. Ou seja, você vai ter a galeria de templates e anúncios que você vai poder modelar para trazer a adaptação para o seu negócio. Você vai ter um roteiro. Presta atenção. Um dos maiores desafios que eu lido é clientes que contratam a fase 1 e falam, no meu comercial, eu preciso que você me ajude a vender, que é a fase 2, a gente ajuda a vender. Tudo bem. Chega na fase 2, os clientes não conseguem acontecer e falam que a fase 1 está muito, mas está qualificado. Não. Então, para diminuir isso, antes da gente pedir ativar um projeto que você vai me ajudar a vender, a gente faz o seguinte, a gente disponibiliza para vocês um roteiro de vendas e negociação de alto nível, tá? Eu falo, né? Negociar é uma arte. E eu posso te falar, nosso roteiro de vendas e negociação, ele é uma ferramenta poderosa. Ele é uma ferramenta muito poderosa. E são roteiros testados, roteiros para vender produtos de baixo valor, roteiros para vender tickets de alto valor, ok? E são comprovados e guiam o cliente passo a passo, desde uma abordagem inicial até o fechamento da venda. Também vai ter acesso a geradores de headlines, certo? Que conduzem, né, a comunicação, por exemplo, trazer um gancho de forma mais assertiva. E também geradores de palavras que vão mencionar curiosidade em ação. Okay? Então, você vai ter acesso a tudo isso para você conseguir manter um fluxo, né, no seu calendário de postagens estratégicas. Preciso postar todo dia? Vamos avaliar.
Tá? Vamos avaliar. Por quê? Vou falar real para vocês. Quando a gente coloca essa situação de colocar os empresários para fazer uma rotina nova, a gente tem que levar em consideração, e isso é uma visão, né, em termos de comportamento, é que entender que é um comportamento, é uma rotina nova. E a grande maioria dos empresários já tem uma rotina pré-estabelecida no dia. Então, o que acontece? Quando você vai incorporar uma nova rotina dentro de uma rotina que já está estabelecida há anos, não é um processo simples. Então, todo nosso mecanismo de criação, né, e a orientação de seguir o cronograma, ele traz esse processo comportamental para fortalecer que essa rotina ela seja incorporada de forma estratégica e o empresário perceba principalmente o ganho. E mais importante que ele perceba o ganho, ele começa a perceber o que ele perde se ele não implementa essa rotina. Então, galera, seguinte, vocês nem me falaram que a câmera caiu. Porra, vocês também, viu? Porra. Beleza, tá bom, mas vocês estão ouvindo minha voz, né? Eu queria que vocês estivessem me vendo, que era mais legal. Então é o seguinte, ó. Então, se você, né, decidiu ativar essa estratégia, né, a estratégia mais poderosa para fazer uma aquisição de novos clientes, entrando todos os dias no seu negócio, e aí lembrei, depende do seu modelo, né? Ou é na sua porta, ou é no WhatsApp, ou é por e-mail, e depende do seu modelo de negócio. Ou é nos três. Ok, se você decidiu ativar essa estratégia mais poderosa de aquisição de clientes todos os dias no seu negócio, você agora tem dois caminhos. Você pode fazer o seguinte: na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Vai ter um link para ativar esse plano, né, o Lead Connect, o pacote que você tiver disponível. E se você quiser, você pode ativar, pode falar com o meu time, tá? Vai ter um link, você pode falar com o meu time sobre próximos passos, saber alguma coisa, tipo, alguma dúvida, você vai lá e fala com o meu time, tá bom? Então, ó, clica no link aqui abaixo, reserve, né, a sua vaga para esse pacote de serviço, para esse projeto ser ativado de forma mais rápida possível. Cauê, eu quero entrar imediatamente. Ok. 7 dias a gente já coloca esse mecanismo para funcionar e já começa a te ajudar a monitorar esse fluxo de clientes ao longo da jornada. Tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Até a próxima. Eu fui!